Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, muitos assuntos aí para a gente tratar. Hoje é dia do Clássico dos Milhões. Vamos falar muito aqui sobre Vasco da Gama e Flamengo. O Vasco que estreia uniforme novo. Vamos falar muito aqui sobre o novo patrocinador do Vasco da Gama. Ontem, o Conselho de Beneméritos do Vasco da Gama emitiu uma nota aí contra a Globo e também contra o jornalista Capello. Vamos falar muito aqui sobre a criação da Primeira Liga, pois houve uma reunião ontem lá em São Paulo entre os clubes da Série A e B, aí com o presidente da Liga Espanhola. E meus amigos, que bomba ontem essa situação da 777, a SAF, por conta da regra aí da CBF, somente em 2023. E isso caiu como bomba na empresa lá em Miami. A gente vai falar muito sobre esses assuntos, inclusive aí sobre a situação do julgamento decisivo e da AGE. Pessoal, você que não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho para vocês receberem as notificações. Meus amigos, Clássico dos Milhões hoje, Vasco da Gama e Flamengo. Jogo que vai acontecer às 20 horas, aí com transmissão apenas do pay-per-view. O Vasco tenta a sua primeira vitória em clássicos neste ano. O Vasco disputou 3 clássicos, perdeu 3 e hoje no quarto o Vasco vai tentar a sua primeira vitória aí. Este que será o reencontro do Vasco da Gama e da sua torcida no Maracanã. O Vasco não joga com torcida desde o dia 5 de março de 2020. E, gente, vai ser um jogão de bola, casa cheia, mais de 34 mil ingressos foram vendidos. O pessoal reclamando muito aí da fila, a fila é enorme, mas Vasco e Flamengo é desta forma. Ontem a gente teve uma baixa aí, porque o Ulisses operou, vai ficar 4 meses fora, e o Getúlio também não atua hoje. A provável escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, né? Léo Matos, Anderson Conceição e Quinteiro, Edmar, Yuri Lara, Zé Gabriel, Juninho, Nenê, Gabriel Peck e Raniel. O Vasco que estreia hoje o seu uniforme novo. O lançamento vai ser às 16 horas. E a grande novidade é a faixa diagonal nas costas. Meus amigos, ontem o Vasco também apresentou aí um novo patrocinador, que é a Meta Soccer. Esse patrocínio vai ficar estampado no short do Vasco da Gama. O Vasco não revelou os valores aí da negociação. Amigos, com relação à declaração ontem do jornalista Capello lá no Sport TV, o Conselho de Beneméritos ontem emitiu uma nota repudiando aí a afirmação do jornalista. Então, é o seguinte: parabéns aí ao Conselho de Beneméritos, que respondeu à altura. Sobre a criação aí da nova liga, ontem o presidente da Liga Espanhola, o Javier Tebas, se reuniu com os clubes da Série A e da Série B
E olha, a reunião foi muito produtiva. Junto com o presidente aí da Liga Espanhola, estavam também os representantes aí da XP Investimentos e da Álvares Marçal. E, gente, eu já falei aqui, o clube que ter paciência, que não virar SAF agora, vai se dar muito bem. Proposta confirmada aí na casa de 6 bilhões para ser dividido aí para os clubes, né? Autonomia total aí dos clubes para poder fazer essa situação aí da nova liga. Vamos torcer. O representante do Vasco da Gama lá foi o Osório, o Salgado não foi, conforme o Russo mostrou no canal dele. O Jorge Salgado estava fazendo Cooper pela orla lá na Zona Sul. Então é o seguinte, né? Espero aí que o Vasco tenha um papel muito digno aí nessa nova liga. Meus amigos, e a gente teve uma reviravolta. Por quê? Estava marcado, né? Ou seria marcado aí a votação para o Estatuto da SAF para a próxima semana. E aí ontem a gente teve uma notícia que veio lá do UOL, que a SAF só poderá ser estabelecida no Vasco da Gama no final da temporada em 2023. E, meus amigos, isso caiu como bomba lá na 777 Partners, porque os caras firmaram um pré-contrato, um memorando aí com o Vasco da Gama, acreditando que estava tudo ok. E o corpo jurídico aí do Vasco da Gama não tomou as medidas aí para poder precaver. Desconheceu ou desconhecia totalmente a regra aí da CBF. Então o Botafogo e o Cruzeiro podem concluir o seu processo de SAF porque fizeram antes de começar a competição nacional. O Vasco vai ter que passar por 2 etapas aí, com 4 votações, e não vai dar tempo de fazer essa situação esse ano. A diretoria do Vasco da Gama deverá ir à justiça caso a CBF não ceda, certo? E é o seguinte, conforme eu falei aqui em outro momento, o processo vai ser aí judicializado, infelizmente, certo? E o que nos preocupa muito é a situação dos 70 milhões, porque o Vasco pegou 70 milhões em adiantamento aí, e isso aí vai ficar como forma de empréstimo. O Vasco vai ter até setembro para poder pagar essa situação, e com 15% de juros, esses 70 milhões vão virar aí 85 milhões de reais, né? Então, gente, é o seguinte, inclusive aí essa viagem aí do pessoal da 777 Partners pro Rio de Janeiro, que estava marcada para amanhã, se acontecer, esse assunto também vai ser pauta aí. Bom, a gente fica triste porque a gente pensa nos funcionários do Vasco da Gama, não tenho prazer nenhum em dar essa notícia. Pena que os jornalistas fugiram desse assunto hoje, assim como os canais grandes aqui no YouTube. Meus amigos, e é o seguinte, você que não assinou a AGE, assine a AGE. Mais um motivo, a gente precisa salvar o nosso clube. Assine a AGE, a gente vai ficar na expectativa para o julgamento do dia 29, lá na ação dos Templários. Dia 23 tem um julgamento também na ação aí do Dr. Walter Brito, lá no STJ. Então vamos colocar atenção em tudo isso aí, porque o Levin precisa entrar para melhorar a situação aí no Vasco da Gama. Essa diretoria aí está totalmente perdida. E com essa situação da SAF, olha, é de preocupar. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá.
e vai dar Vasco. Valeu!